Olá, bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com sua família, com cada um de nós. Hoje é domingo, primeiro domingo de maio, estamos começando o mês da família. E no próximo domingo é o Dia das Mães. E nós estamos felizes porque podemos cultuar ao Senhor, agradecer ao Senhor, aqueles que ainda têm suas mães, né? Aqueles que têm a sua família, uma família estruturada, uma família que vive na presença do Senhor, que coisa maravilhosa, né? Nós podemos estar juntos em família. E a nossa lição de hoje é a lição de número 5, lá em 1 João, capítulo 2, de 3 a 7. E lá está escrito o seguinte: E nisto sabemos que o conheceste, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então nós vemos aí tantas famílias, os filhos ouvem a palavra de Deus desde pequeno, mas não guardam a palavra de Deus. Crescem, abandonam e seguem por outros caminhos. É importante obedecer aos ensinamentos de Jesus. E a nossa lição de hoje fala exatamente sobre a marca da obediência. Após falar da necessidade do abandono do pecado, o apóstolo segue exortando sobre a obediência. Para ele, a evidência do conhecimento de Jesus e da salvação verdadeira é a obediência. Logo, o servo de Deus não pode ser desobediente. Portanto, a obediência é a prova objetiva da salvação, e o apóstolo novamente estabelece uma conexão com aquilo que ele ouviu do próprio Jesus e relata em seu evangelho, João 15, 10 a 14. Primeiro momento da nossa lição: o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. João começa os versos 3 e 4 com uma afirmação muito profunda. Por um lado, a prova da salvação por meio da presença do Espírito Santo pode ser, de alguma maneira, considerada subjetiva, visto que cada uma precisa examinar a si mesmo. Por outro lado, ele apresenta a obediência como prova externa e objetiva da salvação. Em um mundo relativizado, polarizado e profundamente influenciado por filósofos do engano, obedecer fielmente à palavra pode parecer algo retrógrado. No entanto, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual, pois a cultura pós-moderna tenta diminuir o valor da doutrina, e alguns tentam atualizá-la, mas o que mantém a vida cristã em evidência, em um mundo sem identidade, justamente a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. Então você vê aqui o escritor da lição, ele coloca aqui, a questão de que alguns tentam atualizá-la, trazer a escritura para o contexto atual, da vida atual. Então estão inserindo gírias na palavra de Deus, estão mudando
palavras, sentidos diferenciados, porque nós estamos num mundo moderno. Não, o mundo pode modernizar-se, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel aos propósitos de Deus para cada um de nós. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Obedecer é ter consciência de que não pertencemos mais a este mundo. Somos cidadãos do reino de Jesus e nele a sua lei e seus princípios são superiores à lógica do mundo. Cristo é superior aos preceitos do mundo. Por isso, o apóstolo nos lembra que o reconhecimento do verdadeiro cristão não está meramente na sua roupa, no seu discurso, no seu partido político ou em sua oratória. O que marca o verdadeiro discípulo de Cristo é a obediência. O homem no pecado vive na desobediência, Efésios 2:2, e o filho verdadeiro busca obedecer fiel e integralmente à palavra, 1 de Pedro 1:14. Podemos então compreender que obedecer é colocar a palavra de Deus em prática, vivendo sob sua orientação e princípios. Caso contrário, afirma o autor da carta, é mentiroso. E a verdade não está nele, 1 João 2:4. Então você vê aí, se nós ficamos mudando o discurso de Jesus, por exemplo, trazendo as palavras de Jesus para um contexto moderno, nós estamos fugindo da verdade do Evangelho. E se fugimos da verdade do Evangelho, nos tornamos mentirosos quanto aos princípios do Evangelho de Jesus. O segundo momento fala da obediência, que a obediência aprimora a vida cristã. João se utiliza de um conjunto de palavras repetidas vezes com a finalidade de mostrar que aqueles que nasceram de novo são obedientes. Nessa epístola, ele utiliza saber ou conhecer cerca de 40 vezes e guardar cerca de 10 vezes. Para o apóstolo, os discípulos não podem ser pessoas ignorantes quanto aos mandamentos, isto é, eles precisam saber e conhecer a vontade de Deus. E mais que isso, precisam guardá-la. Conhecer, saber e guardar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Se você vai ler a Bíblia, não sabe onde se encontra aquele texto que você procura, você precisa exercitar mais a leitura da Bíblia, para você vir a aprender e localizar o texto que você procura com facilidade. Às vezes a gente vê pessoas procurando o livro do Êxodo lá no final da Bíblia, ou então estão procurando a carta de João lá no início da Bíblia. Eu disse esses dias na igreja, aprenda a dividir a Bíblia em 3 partes, não em 2 como aprendemos no início. 3 partes, antes de Salmos, depois de Salmos e o Novo Testamento, que começa com os evangelhos, seguindo as cartas. Então, na primeira parte, antes de Salmos, você tem os livros históricos e poéticos. Depois de Salmos, você tem os livros proféticos. E aí passa para o Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia que é só Bíblia, abra a Bíblia aproximadamente no meio da Bíblia. Você vai estar, se não estiver no livro dos Salmos, você vai estar um pouco para lá, um pouco para cá. Então você tem antes, depois e lá o Novo Testamento. É preciso aprender a manusear a Bíblia. Então vejamos aqui. Podemos pensar em 3 níveis de relacionamento com a palavra, que irão resultar em níveis de obediência.
de maneira ilustrativa. O primeiro é aquele grupo que sabe o que está escrito ou acredita saber, e sua relação com os mandamentos geralmente é fruto de sua audição, resultando do que ouvem nos cultos, nas mídias sociais, em classes de treinamento, entre outros. O segundo grupo são os conhecedores. Esses já dedicam um pouco mais de tempo aos mandamentos. Alguns conhecem o contexto histórico, o pano de fundo. Outros têm um nível mais avançado de hermenêutica, interpretação bíblica e diversas ferramentas. O terceiro grupo são aqueles que guardam os mandamentos. O termo grego tereo significa atender cuidadosamente, ou seja, guardar a palavra é muito mais do que um conhecimento baseado no cognitivo e na razão, como ensina o salmista, guardar no coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. Quando eu lecionava, ou melhor, quando eu estava cursando a faculdade, eu tinha um método de estudar. Eu pegava a matéria, eu lia direto, sem pontuar, sem ver acentuação, nada. Eu lia direto. Depois, eu voltava uma segunda leitura, agora pontuando, verificando os acentos. E na terceira vez, eu lia interpretando cada momento. Então, no primeiro momento, eu procurava guardar na minha mente o que estava escrito. No segundo, eu procurava dividir os capítulos, colocar as acentuações, os pontos devidos, aprendendo ali essa separação. E depois, no terceiro momento, eu lia de uma forma diferente. Agora eu vou analisar cada parte, cada momento da minha matéria, para eu poder guardar aquele ensinamento e então fazer uma boa prova. Aqui nós vimos esses três grupos. Exatamente, você lê, ouve, é uma boa coisa. Eu sou a favor da leitura, não da audição. Às vezes, eu comprei um CD que o Cid Moreira gravou os Salmos, gravou alguns textos bíblicos. Então, como eu não tenho tempo de ler, eu vou ouvindo. Isso aí não é um bom aprendizado. O bom aprendizado é aquele. Vamos todos ler o Salmo 23. A maioria dos crentes sabem o Salmo 23 de cor, né? Mas você lendo cada frase ali, pausadamente, você vai memorizando, vai aprendendo e vai guardando aqueles ensinamentos dentro de você. Faça isso na sua leitura da Palavra de Deus, na sua leitura diária da sua revista. Faça isso. Você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Então, seguindo aqui, finalizando esse segundo momento. Querido irmão, é através do conhecimento profundo da palavra e de sua prática diária que a vida cristã é desenvolvida e aprimorada. Devemos conhecer os mandamentos e guardá-los em nosso coração, a fim de que não nos tornemos presas fáceis para os falsos mestres do nosso tempo. Guardar a palavra de Deus. Eu repito aqui o Salmo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para eu não me deixar vencer pelo pecado. Terceiro momento. A obediência é vista em fatos. Não é em fotos, é em fatos, acontecimentos. A epístola nos lembra de algo muito sério. Nossas ações devem estar de acordo com o nosso discurso. Para isso, João usa outra palavra de sua preferência, permanecer, relacionando-a com as palavras de Jesus em João 15, 4 a 10, e lembrando-nos que devemos vivê-la como Cristo viveu. Aí a gente diz, o crente
ele deve viver aquilo que ele prega, não apenas pregar aquilo que ele vive, mas viver aquilo que ele prega. Testemunho. Há uma máxima que ensina que contra fatos não há argumentos. Portanto, a nossa vida cristã deve ser exemplar para que as nossas atitudes evidenciem nosso caráter de Cristo. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a importância de um cristão viver de maneira obediente à vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos 12, 14 a 21, Paulo ensina que devemos viver obedientes a Deus, dando assim bom testemunho. Pedro ensina que a obediência leva ao amor fraternal, em 1 de Pedro 1:22, e acrescenta que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer. 1 de Pedro 3, 8 a 17, você pode depois acompanhar. Dessa forma, percebemos claramente que obedecer não é apenas um discurso correto, mas deve ser evidenciado com uma conduta correta em todas as circunstâncias. Conclusão. Jesus nos prometeu um fardo leve e suave, ou seja, obedecer para o cristão não é carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas viver livre do legalismo, desfrutando de uma vida abençoada, porque está de acordo com a vontade do Senhor. Os mandamentos são princípios que direcionam nossas vidas. Sem eles, a vida se torna um caos. Mas, obedecendo, seguimos por um caminho seguro na presença do Senhor. Para pensar e agir. Pensando sobre obediência, qual tem sido o seu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Suas condutas revelam o caráter transformado pelo Espírito Santo ou ainda estão cheias das marcas do velho homem? Quanto tempo você tem dedicado em saber, conhecer e guardar os mandamentos? Ou seja, quanto tempo você tem dedicado à leitura e estudo da palavra de Deus? Por fim, você pode sinceramente afirmar que é um filho obediente? Estamos realmente obedecendo a Deus naquilo que fazemos? É muito importante a gente olhar essas coisas, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dos céus. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá para nossas atividades, a noite para o nosso descanso. Te agradecemos, Deus, pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos proporcionou. Te pedimos, Deus, ajuda-nos a caminhar em segurança, a caminhar em seriedade, obedecendo aos teus mandamentos para o nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas trajetórias da vida. Fica conosco, Senhor. Pedimos, te agradecemos pela nossa família. Estamos hoje iniciando o mês da família. Clamamos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa bisneta. Clamamos, Deus, pelas famílias dos nossos parentes, ó Deus, pelas famílias da tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada família da tua igreja, Senhor, cada lar, ó Deus, que possa estar vivendo dentro dos propósitos do Senhor, o viver de cada dia. Queremos, ó Deus, te agradecer pela recuperação da Bruna, que está acontecendo no dia a dia, e que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a cada momento. Abençoa a tua serva, irmã Ana, ó Deus, ali, toda a família que está ali cuidando da tua filha, Senhor. Também, Senhor,
queremos te clamar pela vida da Ágata, ó Deus, tão pequenininha, precisando de tantos cuidados, ó Deus. Abençoa sua mãe Cristina, toda a sua família, Deus. Abençoa, Senhor, cada família da tua igreja, família da irmã Antônia, família da irmã Jorgelina, a família da irmã Dilma, da irmã Sebastiana, da irmã Nilda, da irmã Nilza, ó Deus, da irmã Rosa, da irmã Edir, da irmã Helenita, da irmã, ó Deus, Lenilza, da irmã Lúcia, da irmã Ana Lídia, da irmã Loíde, ó Deus, abençoa as famílias da tua igreja. Algumas que nós tenhamos esquecido, do irmão Milton, Deus, a família, Deus, precisa, irmã Leni, ó Senhor, vem nos abençoar, irmã Marlene, Senhor, cada lar, cada família da tua igreja, a família do irmão Clarindo, seus familiares lá em Rondônia, abençoa-os, ó Deus, protege os teus filhos, guarda-nos e dá-nos sempre a certeza de andar nos teus caminhos e sob a tua direção, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos no mérito de Jesus Cristo, porque nós não somos dignos de nada, mas na graça e misericórdia do Senhor. E em nome de Jesus, amém. O poder do sangue de Jesus, né? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. E assim, queridos, estamos terminando mais um estudo da EBD com você no seu lar. Queremos dizer a você que a nossa EBD está funcionando às 8 horas ali na casa do Senhor, no nosso templo, no templo do Senhor. Nosso culto seguindo às 9 horas, 9h15. Ao meio-dia temos a EBD da tarde. E à noite, a partir das 19 horas, a EBD da noite, com o estudo da revista. E depois nós continuamos com o nosso culto através dos louvores, da mensagem de Deus para a edificação das nossas vidas. Queremos dizer a você, precisamos de você na casa do Senhor. Vá. Não fique em casa, não. Vá estar conosco ali. Vamos juntos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, cantar, adorar ao Senhor. E nós estamos esperando você, tá bom? Esperamos ali. A todos um bom dia, um bom domingo em família, na presença do Senhor. Amém!